Boa noite! Oi, gente! Estou aqui mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou a Nathalie Reis. Estamos aqui com Redescobrindo Deus. E hoje, uma pegada diferente. Gente, o que acontece? Quando eu comecei a ler a Bíblia, né? E até hoje, a gente tem muita dificuldade de entender o contexto, entender algumas palavras, o começo, o meio. E aí a gente criou um quadro que eu tenho certeza que vocês vão aprender muito. Esse novo quadro, ele chama Conhecendo Mais a Bíblia, que é para a gente poder entender o que cada tema quer dizer. Estou aqui, vão vir convidados aqui muito especiais, inclusive o que está aqui hoje é muito especial para mim, porque ele é o que a gente está fazendo nesse quadro aqui, eu faço sempre com ele. Ele é teólogo, ele é um convidado muito especial, então vamos trazer pessoas especiais, pessoas que são apaixonados em ensinar a palavra, pessoas que são apaixonados pela palavra para estar passando para vocês. Então, olha aqui, não deixe de escrever aqui embaixo uma dúvida sua referente à palavra, o que você gostaria de saber, para que a gente possa aí estar tirando a sua dúvida e que vocês possam aqui, ó, se conectar com a gente. Vou estar apresentando hoje ele, que é muito especial para mim, como eu já falei, né? Ele tira minha dúvida, às vezes eu mando mensagem para ele: pastor, pelo amor de Deus, me ajuda com isso aqui, eu não entendi isso daqui. E é isso aí, meu pastor Wesley, muito obrigada pelo convite de estar estreando esse quadro aqui. E é um prazer te ouvir falar, porque você sabe que eu amo te ouvir falar da palavra, né? Então, muito obrigada por você estar aqui. Amém, graça e paz a todos. Para mim é um privilégio, é uma honra estar podendo fazer parte desse novo quadro aqui no Redescobrindo Deus. Estou muito feliz, muito grato e poder expor a palavra do Senhor, né? Sei que tu está nos acompanhando aí, possa tirar a tua dúvida. Nós vamos falar hoje de tema muito especial, muito pertinente. E mais uma vez, Natália, eu te agradeço. Me sinto muito honrado, né? Por esse convite, por estar abrindo hoje aqui. E é um privilégio. Hoje nós vamos passear na palavra de Deus aí. Vamos falar sobre esse tema tão maravilhoso e tira tuas dúvidas, amém? Amém. Então, gente, vamos estar falando hoje sobre justificação, salvação e santificação. E aí, embaralha a nossa mente, né? De saber o que é o quê. Então, vamos tirar essa dúvida. A primeira coisa, qual é a ordem? Qual é a ordem, meu pastor? Então, de acordo com os teólogos, a primeira coisa é a gente saber que é salvação e por quem ela veio. Que é Cristo Jesus. Há um versículo bíblico lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Vamos começar por ele? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 12. Vamos lá. Abra aí, Isso aproveita aí, ó. Aproveita aí, vamos. Já tá grudando aqui, mas vamos. Qual versículo? Atos, capítulo 4, versículo 12. Uhum. Diz assim, ó: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, só há um nome em que há salvação e por meio dele é qual sejamos salvos. Esse nome é Jesus de Nazaré. O apóstolo Paulo falou que ele é o mediador entre Deus e os homens. É ele que faz essa ponte. Então, a ordem, de acordo com os teólogos, de acordo com os estudos, não há uma ordem assim correta de justificação, expiação, adoção. A gente vai falando e está tudo ligado dentro da obra de Cristo, daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário pelo ser humano. Quando a Bíblia diz, o versículo-chave da Bíblia, né? É Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando ele crê em Cristo, ele está em Cristo, ele absorve toda essa obra consumada da cruz. Então, a ordem não se faz muito necessária nesse momento. Importa que haja uma obediência do ser humano a Cristo. É onde a gente vai estar progredindo aqui no tempo. Então, vamos, que eu estou curiosa. Então, por que há necessidade de um Salvador? Porque o primeiro homem, Adão, que tinha autoridade, ele pecou. Lá em Romanos, eu vou falar muito da Bíblia. Romanos, capítulo 3,
versículo de número 23 diz assim, ó. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram, todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Então, para a gente entender isso melhor, a gente tem que fazer um panorama no Antigo Testamento. Claro que nós vamos aqui sintetizar, porque esse tema é muito abrangente. Então, o ser humano pecou. O homem deu oportunidade, deu brecha, e por causa disso todos nós pecamos. Então, Deus estabeleceu um plano de salvação. Ia se cumprir na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Só que até Jesus vir, se manifestar na terra, encarnar, cumprir o seu ministério, morrer na cruz do Calvário, consumar a nossa salvação, ele teve que estabelecer um plano. Aí veio o processo dos patriarcas, veio a lei, e o homem, naquela época, ele era justificado através do quê? Das obras da lei, da obediência. Tanto é que em Levítico capítulo 16, a partir do versículo 1, você vai ver que uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e oferecia o sacrifício para o perdão de toda a casa de Israel, de todo aquele que era obediente à lei. Só que Hebreus vai falar que esse sacrifício que eles faziam, através do bode expiatório, que era levado para o deserto, e esse pecado, naquela época, ele só tinha o poder de cobrir, mas não de remover o pecado por inteiro. Interessante isso aqui. Tanto é que os judeus hoje, até hoje, eles comemoram esse dia. É o dia do perdão, o dia do Yom Kippur. Claro que a igreja não faz parte disso, porque nós aceitamos o Cristo como nosso Salvador, e no Novo Testamento, esse cerimonial, esse sacrifício de animais acabou. Cristo, ele é o sacrifício perfeito. Mas como é que um homem era justificado naquela época? Pela obediência às obras. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano, oferecia o sacrifício e, entre aspas, o ser humano era perdoado, mas era coberto. E no Novo Testamento? Aí nós estamos dando um salto agora para o Novo Testamento. Como é que acontece essa justificação no Novo Testamento? É só a gente dar uma olhada lá em 1 João, capítulo 2, versículo 2. Abre aí. Pode anotar bastante, que hoje a gente vai ler muito. 1 João. Vamos lá, vamos lá. 1 João. E Apocalipse voltar. 1 João, capítulo 2, versículo 2. Achou aí? Uhum. Está escrito assim, ó. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Ou seja, então quando João Batista ele veio lá no João, agora Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, anunciando: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, porque no Antigo Testamento só cobria. O pecado já estava lá. Entendeu? Por quê? O Antigo Testamento, o Novo é o cumprimento. O Antigo Testamento é a base. Então, aquilo que acontecia no Antigo Testamento era uma revelação progressiva daquilo que Deus estava por fazer no Filho. Então, o Filho é o sacrifício perfeito. Ele é a verdadeira propiciação, porque, de fato, ele remove, ele apaga todos os nossos pecados. Conseguiu compreender? Consegui. Daí, a gente tem que dar uma olhada também em Romanos capítulo 6. Eu estou falando da necessidade do Salvador. Romanos capítulo 6. Uma passagem pela Bíblia, galera. Galera aí, ó. Pra gente que gosta de ler, que não entende. Olha aí. 6. Isso, Romanos 6, 23. Romanos é maravilhoso também, né? Romanos é muito bom. A carta do reformador Martinho Lutero. Maravilhoso.
Olha, 23. Romanos 6, 23. Olha só que interessante. Fechou? Aham. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Primeiro casal, o homem pecou. Por um homem entrou o pecado no mundo. Por outro homem teve que vir a salvação, Cristo. Mas Deus, como é justo, tinha que punir o pecado. E todo pecado tem consequência. Nós merecíamos o inferno. Nós não estamos aqui porque nós somos bons, porque somos inteligentes, porque somos melhores. Nós merecíamos o inferno. Mas Cristo entrou. Pagou o preço pelos nossos pecados e Deus puniu o nosso pecado no Filho. Por quê? Porque nós merecíamos o inferno. Então, o salário do pecado é a morte. O salário tem consequência. Jesus pagou o preço por nós para que nós possamos ser salvos. Porque nós precisávamos do Salvador. A gente, por si só, não consegue se salvar. Isso é tão lindo que até a fé, hoje é pela fé. Antigamente era pelas obras da lei. Hoje é pela fé. Até a fé que nós temos é gerada pelo Salvador. Hebreus capítulo 12 fala que Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Até para a gente ter fé, nós dependemos de Cristo. Por exemplo, Nathalie, nós estávamos, diz Efésios, que nós estávamos mortos com nossos delitos e pecados. Mas morto não fala. Morto não anda. Morto não reage. Cristo teve que fazer esse sacrifício perfeito para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Arrasou. Aí a gente veio de Adão veio e pecou, e a gente junto, todas as pessoas vieram com esse pecado também. É porque Adão foi o primeiro homem na Terra, ele tinha essa autoridade. Imagina se Adão não tivesse pecado. Viu? Uhum. Só que já tinha um sacrifício perfeito antes. Deus não foi pego de surpresa. Viu? Por isso que Cristo teve que vir a resgatar o homem. A Bíblia, ela é muito simples de entender no sentido de... Você pega o Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 3. O homem peca. Do capítulo 4 ao capítulo 22 de Apocalipse, é Deus apresentando o plano, apresentando o Salvador e resgatando tudo que o homem perdeu lá no primeiro homem. De resgate. E a justificação, ela vem quando o Senhor dá seu Filho, justificando os nossos pecados. Para a gente entender melhor, abre aí a tua Bíblia, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Coríntios. 5, 21. 21. Lê aí. Vamos lá, deixa eu achar aqui. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso aí. O que é justificação? É Deus tornar alguém justo. Declarar que a Nathalie, que eu, aquele que está em Cristo é justo. Mas como assim se nós somos pecadores? Por isso que teve que vir um justo, sem pecado, morrer na cruz do Calvário, e nele nós fomos justificados, ou seja, nós passamos a ser justos pelo seu sangue. Aí vai completar lá em Romanos capítulo 5, versículo 1. 5:1. Isso aí. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aí. Deixa eu ler nessa aqui também, que essa aqui, é um Almeida atualizado. Justificado, pois, mediante a fé. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, pela fé, por meio de Cristo, nós somos justificados. Eu até preguei esses dias e falei sobre Jó. As pessoas pensam que Jó foi perfeito. Não, Jó foi pecador. Quando a Bíblia fala ali que havia um homem na terra de Ur dos Caldeus, que era homem reto, íntegro, temente, desviava do mal, não é que ele não pecava. Só que ele fazia de tudo para não viver uma vida de desgraça, uma vida de derrota, uma vida de pecado. Mas ele não era justo.
depois, todos pecaram. Eu li o versículo aqui, todos pecaram, todos nós carecíamos da glória de Deus. Então, a justificação é pelo sangue de Cristo. Cristo teve que derramar o seu sangue lá no Calvário para nos justificar. Nele, quando nós estamos nele, nós passamos a ser justos. Não é a justiça própria, é a justiça do homem, é a justiça de Cristo. Entendeu? Uhum. É como se fosse uma sentença. O juiz desce, olha, a partir de hoje, você não deve mais nada a ninguém, você tá aqui, ó. Isso aí. Você tá com o seu nome limpo e você vai, Mas né? ele fez a justiça onde? No filho. No filho. Mas tomou o nosso lugar. Entendeu? Entendi. Ele foi justificado. Por isso a justificação. Justificação. Né? Entendeu? Que no Antigo Testamento, igual eu falei, era mediante a obediência da lei. Entendeu? E a justificação vem para todos? A justificação vem para todos. Aceitou a Cristo. É justificado. Entendi. Entendeu? Entendi. E aí vem a salvação também. Justamente, salvação. É porque as pessoas dificultam. Salvação é aquele que crê. Esse crer aqui não é um crer simplesmente de, eu acredito que Deus existe. Não, é um crer, que eu vou fechar aqui no final aqui, é um crer que te leva a viver o processo. Um crer que te leva a viver uma vida com Deus, a não querer ser mais o mesmo, a abandonar a velha criatura. Entendeu? O plano de salvação é um processo. Veio mediante Cristo, pela graça, nós não merecíamos, é favor imerecido. Entendeu? Entendi. E essa salvação que a gente tem mediante a fé, que é de crer, ela não leva a gente para o céu ou inferno, né? Ela leva a gente para o céu ou inferno? Porque eu ficava assim, ó, tenho a salvação, eu vou para o céu. Aí quando eu aceitei Jesus, que eu comecei, eu fiquei assim, como é que eu vou para o céu ou para o inferno? Entendeu? Nós somos salvos, né? Nós somos salvos. E aí, só que não significa que nós vamos ver Deus, nós vamos entrar no reino, vamos dizer assim, por ser salvos, né? Tem um processo até chegar lá. De acordo com a Bíblia, nenhum ser humano viu Deus. O Cristo, o Filho dele, tornou conhecido. Agora, quando a salvação completa, que é o estágio final, que é a glorificação, nós vamos ter um corpo transcendente, corpo de anjo, nós vamos ver ele. Assim como ele é, a Bíblia diz, o veremos. É um processo. Aqui, por isso que eu botei aqui, ó, justificação, reconciliação, regeneração, adoção, santificação e estágio final, glorificação. Você vai ter o corpo glorificado. Porque a Bíblia diz que carne e sangue não herdam o reino do céu, reino de Deus. Nós vamos ter um corpo glorificado, um corpo transcendente. Eu ficava achando até que tinha duas salvações. Uma que ia no início e outra lá no final, que era para ver Deus, né? Essa pergunta aí. Quando você lê Hebreus 12:14. Você já leu esse versículo? Segui a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá. Ninguém verá. Está no estágio futuro, para frente. Entendeu? Entendi. E aí, qual o processo? Que eu ficava, gente, esse negócio de ler a Bíblia é surreal. Porque é cada coisa que a gente entra lá e fica se imaginando. Aí eu falei assim, olha, eu fui justificado. Ele tirou nosso pecado. Mas somos pecadores, né? Porque toda vez fala que a gente continua pecadores. Que pecadores somos nós? Tipo assim, se ele foi, justificou a gente, né? E a gente, é a parte da santificação, o que faz? Se ele justificou, tirou nosso pecado e nós somos pecadores ainda, como é que é o processo? Porque o apóstolo Paulo explica sobre isso, Romanos capítulo 7. O pecado original. Os pecados. Eu e você, quanto salvos, nós temos a natureza pecaminosa. Nós temos que fazer ela morrer a cada dia. Não foi o apóstolo Paulo que falou, o bem que quero fazer, esse não faço. Por quê? Porque o mal está comigo. Ele está falando ali da natureza pecaminosa. Cristo, através do seu sacrifício, ele nos deu força para vencer. Por quê? Porque a lei era impotente para salvar. A lei não espia verdadeiramente. Era tudo sombra do vislumbre que havia de vir. Entendeu? Então, nós temos que estar aqui, eu estou em Cristo, tanto é que tem o salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Não, você tem que viver o processo. Vamos falar aqui.
Tem que viver o processo, senão não adianta. Então você não está dando valor à cruz do Calvário. Você tem que fazer por onde? Foi de graça, mas não é para a gente dar libertinagem à nossa carne. Verdade. Por isso que é a santificação. Por isso que a gente fica perdido, porque a gente acha que é salvo para sempre. E na verdade não é, né? Tem uma galera, uns teólogos que defendem essa tese, entendeu? Que já é outro tema, já é... Aí envolve arminianismo, envolve o calvinismo, entendeu? Aí já é outro... É outra coisa. Que é interessante também, entendeu? Eles acham que é predestinado aquilo, né? Isso aí. E aí, vamos lá, pastor? Vamos dar continuidade. Lá. Então, nós falamos o que aqui? Nós falamos que o homem precisa de um salvador, porque o homem pecou. Aí, no Antigo Testamento, tinha a propiciação, tinha a justificação e a expiação que se cumpriu em Cristo, Jesus. O homem, ele tem que dar uma resposta a isso. O homem tem que dar uma resposta. E obediência. Aí, lá em Atos, capítulo 2, versículo 38, está escrito assim, ó. 2:38. Isso, Atos 2:38. Vamos mexer na Bíblia aí, galera. Vamos. 2:38. Foi. Diz assim, ó. Pedro respondeu: arrependa-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. A promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Então, Cristo, ele foi no Calvário, sofreu, aquela profecia lá de Isaías, capítulo 53, o servo sofredor, entendeu? O pecado que nos traz a paz estava sobre ele. E o ser humano tem que dar uma resposta. A primeira resposta é o quê? Que o arrependimento aconteça no coração daquele que ainda não esteve. Bom, eu passei por isso, você está passando por isso. Então ele tem que dar uma resposta através da justificação. Aí ele é reconciliado. Muito lindo. A reconciliação, eu estava estudando essa palavra e falei, meu Deus, isso é muito lindo. Esse versículo aqui tem que ser, aquele que está nos assistindo aí, você tem que meditar nesse versículo aqui até você tomar posse mesmo. 2 Coríntios 5:18. Vamos abrir? Vamos lá. 2 Coríntios? Capítulo 5, versículo 18. Abri no 5. Aí, ó, já abri no 18 5. e 19. Vamos lá. E aí? Posso ir? E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputado os seus pecados, imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. Olha só. Até, ó. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Na obra consumada, no Calvário. Quando eu falo obra consumada, é o que Cristo fez na cruz. Só Ele poderia nos resgatar. Só Ele poderia nos tirar do lamaçal do pecado. Então Deus estava em Cristo reconciliando, porque a santidade de Deus é tão tremenda que o pecado é separação. Então alguém tinha que nos reconciliar. Por que hoje nós somos reconciliados? Por causa de Cristo. E uma vez reconciliado, para você que está nos assistindo aí e acha que não tem um ministério na igreja para fazer, você tem o ministério da reconciliação. Aleluia. Pastor, eu não entendi. Por que você é salvo? Quando você prega o evangelho e alguém se reconcilia, é o teu ministério. É o ministério mais lindo que esse, ministério da reconciliação. Uma vez justificado, eu sou reconciliado. Depois que eu sou reconciliado, eu sou regenerado. É a mudança, né? É a mudança. É a mudança. Que é maravilhoso. Aleluia, maravilhoso. Então ele te deu o ministério da reconciliação. Justificado, reconciliado. Só Deus, através de Cristo, pode fazer isso. Só Cristo. Só Ele. Não tem como mudar sozinho. Justamente. Romanos 5, abre aí. Romanos 5, eu vou ler esse.
E Romanos, Romanos eu tô ligada. Eu tô Romanos lendo todo 5, Romanos. versículo 10 e 11. Diz assim, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante qual recebemos agora a reconciliação. O humano estava distante. Cristo nos reconciliou. E ainda te deu o ministério da reconciliação. Tu tem um ministério. Você que está em Cristo, às vezes, talvez você está nos assistindo aí, está na igreja, ninguém olha para mim, eu não tô. Você já pode fazer alguma coisa para Deus. Na tua casa, na tua rua, na tua faculdade, aonde você passa, você tem a marca de Cristo, você tem a chamada de ser reconciliador. É uma obra dele, né? É uma obra. É um chamado. Uma obra. É um chamado. Meu Seja Deus. o mais importante, porque às vezes, eu vou abrir um parênteses aqui, posso? Claro. Às vezes a gente fica lutando para tentar fazer alguma coisa, se não me reconhece. Cristo já fez o máximo para você. Você tem o ministério da reconciliação. Pode sair na rua aí agora onde você está, acabar esse quadro aqui, você pregar para alguém ser salvo, alguém aceitar Cristo, era o seu ministério. Verdade. Até nossa casa, nossa família, né? Principalmente. É a nossa casa. É justificado, reconciliado e regenerado. Ele começa a obra da regeneração. Tira ali, trabalha aqui. Lógico que tem que ter um esforço do ser humano. Tito, capítulo 3, versículo 5. Regeneração. Gente, Tito. Tito o quê? Tito, capítulo 3, versículo 5. Pá. Tá depois de 2 Timóteo. Tito 3, 5. Foi. É porque ele é pequenininho, gente. 3, 5. Isso. Ele nos salvou, Jesus, não por obras de justiça praticada por nós. Verdade, olha. Mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ou seja, não adianta ficar na igreja fazendo obra de noite, porque não é isso que salva, né? Não é isso que salva, né, pastor? Não é. Pessoas que acham que vai fazer obra, vai trabalhar em todo o ministério e vai só salvar só por isso, né? Você tocou no assunto aí legal. Legal. Você levantou a questão legal. Nós não somos salvos pelas obras. Mas uma vez salvo, nós estamos para as obras. Verdade. Obras de justiça. Obras de amor. De reconciliação. Não é pelas obras, porque não tem justiça própria nossa. A Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Tinha que vir um perfeito, Cristo, sem mancha, sem mácula, nos salvar. Agora, quando Ele nos salva para boas obras. E a gente automaticamente, quando a gente está sendo regenerado, a gente quer isso. A gente quer a mudança dos outros também, né? Justamente. E aí a gente vai atrás de falar. Você precisa conhecer. Outro versículo que reforça isso, anota aí, gente. Efésios. Gosto muito de Efésios. Efésios 2. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios, capítulo 2? Isso, versículo 8 e 9. Uhum. Olha só. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Muito lindo, não vem né? de obras. Mas nós somos feitura dele, criado para boas obras. O que é boas obras? Você pensar no próximo, você
cumprir aquilo que Cristo, quando estava na terra, fez. Fazer alguma pergunta? Não, da obra não. A gente tem esse caminho, né? É isso. Para poder. A gente tem que devolver, não. Como é que você falou? Dá uma resposta. Uma resposta. E tem mais na resposta que ainda. A gente vai. Então vamos. Entendeu? Vamos. Tem mais. Então, justificação, reconciliação, regeneração. Vocês ficam vendo aí se vocês estão dando uma boa resposta. Vamos lá. Isso vai acontecer nesse processo. Lembra que você falou da ordem? Eu acredito que essa aqui seja um caminho, entendeu? Às vezes você coloca eu acredito que a justificação ela encabeça, entendeu? Justificado primeiro. Claro. Entendeu? Aí depois, Romanos 8, versículo 15, é o processo de adoção. Vem aquela famosa dúvida, todo mundo é filho de Deus. Já fez essa pergunta? Já. Só é filho de Deus quem aceita ele como Senhor e Salvador. João 12. Todos que me aceitaram e me receberam, eu dei o poder de ser chamados filhos de Deus. Todos que... Abre lá. Romanos. Primeiro abre em João 12. João 12. 1:12. 1:12? É, então, capítulo estava 1, versículo nele. 12. Gruda. Foi, também. Foi? Não, eu também estou tentando aqui, ó. Tirar a folha aqui, ó. Agora foi. Foi. Vamos ler o 11? Não, vamos ler o 10. Aqui é a encarnação do Verbo. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele. O Verbo aqui é a palavra, o Cristo. Mas o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, os judeus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Você é filho de Deus, é crer no seu nome. Não é crer, tipo assim, aceitei Jesus, fui lá, aceitei Jesus, eu creio em Deus, sei que Deus existe. Esse é ser filho de Deus também? Ou ser filho de Deus é crer e seguir a lei? Isso aí, você crê e seguir a lei, né? Entrar no processo. Entrar no processo. Porque às vezes tem muita gente que crê, eu creio em Deus, sei que ele fez terra, céus e mar, mas, tipo assim, não sei a lei, isso aí, não vive o plano. Isso aí. Aí é o processo de adoção. Por quê? Você vai viver na família, a família de Deus, a igreja. Filho de Deus. Aí Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 8? Isso. 15, vamos lá. E aí? Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Isso aí. Nós fomos adotados. Viu? Desenxertado na oliveira que é Israel, através do Messias. Quando ele fala assim, o Espírito testifica como o nosso Espírito, que somos filhos de Deus... É o nosso Espírito, porque nós somos tricotômicos. Espírito, né? Alma e corpo. O Espírito Santo testifica com o nosso Espírito. Nós somos filhos de Deus. Convicção. Qualquer um. Você é filha de Deus, filho de Deus. Você tem uma identidade. Você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você agora tem um rei. Você é filho do reino. Aquela postura antiga, aquela postura velha ficou para trás. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está onde? Isso aqui é importante. Meu Deus do céu. Só não dou glória, senão eu não vou aqui. Romanos 5,17 fala, se alguém está em Cristo. Não é se alguém está na estrutura. Não é se alguém está numa pessoa importante aqui na Terra. É se alguém está na pessoa de Cristo, porque foi a pessoa de Cristo que consumou a nossa salvação na cruz do Calvário.
Aí nos arremete uma pergunta, lembra quando o primeiro homem, Adão pecou? Qual foi a pergunta de Deus? Adão, aonde? Você estava. Aonde está? Se alguém está em Cristo. Adão, ele se perdeu dentro do Éden, ele estava longe de Deus dentro do Éden. Aonde tu está que tu não está mais em mim, rapaz? Cadê você? Eita! Verdade. E eles pensando que estava se escondendo de Deus. Acho ali, igual a minha filha que esse dia tentou se esconder de mim, eu tô vendo os pés dela. Não tem. Aí ele se veste, ele faz uma roupa pensando que ele tentar se justificar, de justiça própria. O primeiro ser a matar um animal foi o próprio Deus, para cobrir a nudez do homem. Então Cristo tinha que vir morrer para cobrir a nossa nudez. Verdade. Meu Deus. E essa santificação? A santificação é tensa. A santificação é um processo. É tensa, porque você tem que ir santificando até todos os dias da tua vida, né? Justamente. Enquanto estivermos na terra, é guerra. E não significa que seremos santos, né? Significa nós estamos no estágio de aperfeiçoamento. Estamos em obra. Santificação. Nós não somos plenos em santidade. Nós estamos no estágio. Santidade é um processo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Primeira Tessalonicenses. Até aprendi. Eu ficava tanto para falar Tessalonicenses que era uma confusão. Agora até aprendi. De tanto repetir para não errar. Como é que esse versículo... Qual é? É o qual? 4, versículo 3. Tu vê que no título aqui é a vida que agrada a Deus. Lá no versículo 1, vamos ler para ficar melhor? Finalmente, irmão, pedimos a vocês, os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, efetivamente, o que estão fazendo? Vocês continuam progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenha da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Jesus, é um versículo já explicado. Porque muitas pessoas pensam, Cristo fez tudo. Qual é a minha parte? Obediência. O que é santificação? Santificação é separação. Por quê? Nós estamos salvos, estamos na igreja, estamos nos cultos, mas nós estamos no dia a dia enfrentando as nossas crises, as nossas guerras, as nossas tentações. E a gente tem que fazer de tudo para não dar lugar à carne. Porque nós somos santos, nós somos separados. Lembra? Nós fomos transportados, não podemos mais voltar para essa vida. Essa separação é entre a carne e o espírito? Não, essa separação é o mundo, as coisas do mundo que desagradam a Deus. Entendeu? Entendi. Pecado. Literalmente, o pecado. 1 Pedro fala que nós temos que ser santos em toda a nossa maneira de viver. A santidade nos olhos, nas mãos, no falar, no agir. É aí que entra a dificuldade. Eu te falei, aí que é o processo. É o processo. Por quê? Por que é um processo? Aí que diz se você continua em Cristo. Aí que diz que você está em Cristo. Porque é se negando a cada dia, né? Isso aí. Aí você falou num ponto onde entra aquela questão daquela guerra do calvinismo arminiano. Então pode ver de qualquer maneira, não. É claro que eles também não defendem assim. Mas tipo assim, eu posso fazer tudo isso no final e tá tudo tranquilo e lá daqui a pouco... Não é assim, não é bagunça. Não podemos dar ocasião à nossa carne para viver de qualquer maneira. Verdade. Entendeu? Santificação é eu ser separado para Deus e separado das coisas que desagradam a Deus. Nossa! E glorificação é o final do processo. É o final do processo. Justamente. É o final que vai saber se você vai ver ou não. A glorificação é Não, glorificação você vê, né? A glorificação você vai ver. Por quê? A glorificação está falando de um arrebatamento. O estágio final.
Nós vamos para um lugar onde não vai haver mais morte, não vai haver mais maldição, não vai haver mais choro, não vai haver mais pecado. Você está com o corpo glorificado. E quem não tiver em santificação é onde vem a divisão entre céu e inferno. Pode é aí, né? Da vida dele, é isso mesmo. Aí diz lá em... Não vai para a glorificação, né? Com certeza. Se viver a vida de qualquer maneira. Ou seja, se eu estou em Cristo, aí Cristo fez tudo para mim, eu vivo a vida de qualquer maneira, eu não estou reconhecendo aquilo que Cristo fez por mim. Ou seja, eu não estou nem aí para aquilo que Deus conquistou, a salvação. Eu não posso viver de qualquer maneira. Eu tenho responsabilidade com aquele que me salvou. Você quer ver um versículo agora que vai tirar essa dúvida tua e das pessoas que estão nos assistindo agora? Hebreus. Abre aí. Hebreus 5:9. Vamos lá. Tá aí, achar a palavra rápido. Aí. Hebreus 5:9. 5:9. Ih, meu pastor. Achou? Depois de quê? Hebreus. Hebreus antes de 2 Pedro. Tá. Do Tiago. Tá lendo, meu pastor? Depois de Filemão. Tito, Filemão. Posso ler? Pode ler. Versículo 8. Lê aqui. Vamos ler o 8. Pode falar. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Agora no versículo 9, está falando de Jesus. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Cristo obedeceu, ele aprendeu a obediência. Ele aprendeu a ser obediente. Não teve pecado nenhum. Veio para nos resgatar. Achou aí? Não, porque eu te olhando, lendo, nem agora no vi. versículo 9, isso aqui é o checkmate. Fiquei te vendo falar. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da nossa salvação para todos os que lhe obedecem. Ponto. Fechou. E quem obedece... Não tem salvação para desobediente. Aí, ó. Tá. Forte isso aqui. Meu Deus do céu. E Deus nomeou sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote. Lembra que falamos no Antigo Testamento? E o sumo sacerdote entrava uma vez por ano? Ele é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O sumo sacerdote que oferecia no Antigo Testamento pecado pelo povo, tinha que oferecer pelo dele também. Cristo não. Cristo é superior. Uhum. Agora, para finalizar, eu quero te perguntar um negócio sobre essa salvação aí. Fala. Aí, já tinha ocorrido a salvação. Aqui, ó. Quem desobedece, não vai. Quem desobedece, não tem a salvação. Melhora isso aí. Vamos lá, gente, olha aqui. Vamos entender aqui. Porque às vezes eu vou falando, a cabeça vai antes da voz. Olha, a salvação, quando você aceita Jesus Cristo, você foi salvo, crê. Aí já está dizendo que você não é salvo. Você perde a salvação no caminho, não? Ou é outra salvação? Eu creio que você pode perder a salvação, mas aqui ele está falando para um povo, aqui os hebreus. Essa carta aqui é destinada para os que conheciam o Antigo Testamento. Eles começaram a desanimar da fé, começaram a retroceder. Aí o autor aqui começa a falar sobre salvação, começa a falar de algumas coisas do Antigo Testamento. Ele tá usando linguagem do Antigo Testamento. Ele está falando que Cristo é superior a tudo. Cristo é superior a Moisés, superior aos anjos. Eles estavam querendo voltar à fé antiga. Para os hebreus. Agora, uma vez que você está em Deus, eu estou em Cristo, e você vive uma vida de desobediência, não é que Cristo não quer te salvar, ele já te salvou, você que não está fazendo por onde, está caminhando para o outro lado. Entendi. Entendeu? Entendi. Ao mesmo tempo que é complicado, assim, de você entender, né, a diferença, quando você entende os versículos, se torna fácil. Lembra? A resposta do arrependimento que o homem tem que dar, isso aí está lá em Mateus, capítulo 24, versículo 15. Você que quer saber. Mateus 24. Abre aí. Mateus 24, 15. Porque, assim, muitas vezes eu pensei que existia duas salvações, entendeu? Quando você aceita Jesus e outra, se você na santificação, para saber se você é salvo ou não. Não, né? Você só está tentando juntar. Mateus, o quê? Você está querendo saber se perde ou não. Essa que é a verdade. Isso aí. Mateus 24, 15.
Foi. O arminiano, ele crê que perde. Que já já nasce predestinada, né? O arminiano não. Não, esse não. É o calvinismo. Esse é o calvinismo. Crê na predestinação. Mateus 24, 15. versículo 13. 13? Posso ler? Pode. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar até onde? Até o meio? Não. Até o fim. Não. Tem que ir até o final. Isso aí. É isso aí, meu filho. Não é no início, nem no meio, meu filho. É até o fim. Até o fim, até o fim, a santificação, a busca, né? Ao caminho, o processo da santificação. Que é você... para você alimentar o seu espírito, para vencer a carne, é você estar vencendo a cada dia por esse processo de santificação, para que ocorra a glorificação e que a gente possa ver a glória de Deus, né? A gente possa ver Deus, né? E é para isso que nós cristãos, nós vivemos, né? A gente faz e busca para que a gente consiga ver a face, para que a gente consiga subir, para que a gente consiga viver no reino. Para esse é o nosso processo, é para isso que a gente busca, que a gente lê a palavra para entender o que Deus quer da gente, para seguir conforme a vontade dele, para entender a lei, para não ser desobediente, para que a gente possa chegar nesse fim, para que a gente possa chegar nesse fim. Então, assim, hoje é muito importante essa diferença, todo o processo, porque quem não quer ver Deus? Quem não quer ir para o reino? Na verdade, vamos dizer uma coisa bem mais assim, básica, que a gente fala, quem não quer ir para o céu? Quem não quer viver, né? Às vezes as pessoas falam assim, não, a pessoa está lá num lugar melhor do que a gente. Que lugar é esse? Quem não quer viver desse lugar melhor? Então, para isso, hoje foi para a gente saber todo o processo, para que a gente vá até lá, para que a gente chegue até lá. Porque eu acredito, meu pastor, que todas as coisas englobam nisso, na salvação. Porque assim, vamos falar sobre todos os temas, vamos falar sobre temor, vamos falar sobre isso, sobre aquilo. Ele é no processo para chegar. Obediência. Isso aí, ele é todo o processo, ele faz parte desse processo de a gente chegar. E aí a gente precisava saber por onde devemos passar para chegar lá, para nesse caminho a gente se aprofundar em outros temas e a gente entender para que a gente não fique pelo meio do caminho. Ou que a gente também não seja enganado, porque a palavra fala que a verdade nos liberta, né? E a verdade é isso, a gente lendo, aprendendo, vamos seguir, vamos nos santificar e vamos ver Deus, em nome de Jesus, né? E aí, Nathalie, para completar, Hebreus 10, 26, eu falei que eu ia falar muito hoje. Hebreus 10, 26, está escrito assim, ó. Porque se continuarmos a pecar de propósito, ou então em outras linguagens, deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, ele está falando do Antigo Testamento, quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, ou seja, não deu valor nenhum o Calvário, viveu de qualquer maneira, com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, a minha vingança, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Ou seja, não há mais sacrifício para esse. Ele insultou o Espírito da graça e pisou o Filho de Deus. Hebreus o quê, meu pastor? Hebreus 6, da onde? 26. É 10. 10, 26. O 31 logo. O 31. Gente, reflita nessa palavra. Hebreus 10, 26 ao 31. Já diz por si só. Ele já se diz por si só. A palavra é linda, gente. Gente, a palavra é linda. É linda. Por isso que eu sempre falo com vocês, leiam. Mesmo que vocês não entendam, porque a mente faz assim, ó.
os olhos vão se abrindo. E quando você vai entender, quando você lê, você fala, gente, isso é maravilhoso, maravilhoso. E é muito bom estar nesse novo quadro, porque não, é o que eu tô falando, isso aprende, me ajuda muito a aprender também, como a vocês também. Então, a gente está finalizando hoje. Eu quero falar para vocês, não deixe de colocar aqui, não comentar, não deixe de fazer perguntas para que a gente possa tá chegando até vocês, tirando dúvidas. E é isso que é o nosso propósito, levar vocês a palavra de Deus, levar vocês testemunhos do que Deus faz na regeneração, que são os testemunhos. Então, gente, eu quero agradecer meu pastor, muito obrigada por você ter vindo, muito obrigada. Eu ficaria aqui até amanhã, né, falando da palavra e entendendo e tirando dúvida, porque eu sou curiosa, né? E eu quero te agradecer muito a sua disponibilidade por estar aqui e sempre, todas as vezes que você tem para nos ensinar. Prazer é meu. Gratidão, Nathalie. Gratidão fazer parte desse quadro tão maravilhoso e esclarecedor, né? Verdade. Nós podemos ver que quando se há a palavra de Deus, não dá para contestar, é simples. E não é muito dificultoso entender esse processo, né? É só se colocar na obediência debaixo da potente mão do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família. Amém. Gratidão. Amém. Prazer a todo mundo. Amém. Gente, terminamos nossa estreia do nosso quadro. Fiquem ligados que terão mais vindo por aí. Muito obrigada por vocês ter ficado até aqui. Espero realmente que tenha edificado a vida de vocês, que vocês tenham aprendido. Se tiver alguma dúvida, manda lá pra gente, que eu mando pro pastor Wesley, e ele vai e ele responde e eu passo para vocês. Muito obrigada. Eu peço para que vocês não esqueçam de curtir, compartilhar, para que as pessoas também sejam libertas pela palavra. A gente falou aqui de vários versículos que eles são muito reto e direto. Não precisa nem de muito entendimento, ele é reto e direto. E para que a gente possa, gente, viver comer o melhor dessa terra, sabe? Viver bem, em abundância, que a gente possa, sabe, viver tudo que o Senhor tem pra gente. Tudo que o Senhor tem pra gente, seguindo na obediência, lendo a palavra. E é isso. Desejo a vocês um resto de semana abençoado e teremos mais. Beijo, fica com Deus.